Então, nós terminamos letra D, criação e escatologia. Deus completa tudo que ele começa. Eu não falei muito especificamente do número 2, mas aquele que cria é capaz de restaurar e recriar. Depois, mais para frente, quando nós falamos mais sobre Deus como criador, a gente vai voltar nisso. Então, agora a letra E. Nós falamos que Gênesis é o livro dos começos. Eu queria citar aqui algumas coisas que não tem o começo em Gênesis. É interessante isso. Gênesis é o livro dos começos, mas tem algumas coisas que não tem em Gênesis e nem tem muito claramente em outra parte da Bíblia. Por exemplo, número 1, nós não temos um relato específico, detalhado sobre a origem de Satanás. Nem em Gênesis e nem em outra parte da Bíblia. A gente deduz algumas coisas sobre Lúcifer, sobre a origem, né, de Satanás como anjo caído. Nós deduzimos de algumas passagens proféticas, mas nem são tão claras assim. Então, é uma ausência significativa, porque se eu ou você estivéssemos escrevendo um livro, a gente ia falar assim, olha, antes do homem tinha os anjos, e aí aconteceu uma rebelião. A gente deduz algumas coisas sobre isso, mas não tem um relato claro sobre isso. Então, nem em Gênesis e nem em outro livro. Número 2... não temos também outros relatos, né? Tem pessoas que estudam, tem livros escritos. Até uma pessoa, quando eu falei assim, nós vamos começar o livro de Gênesis, ele falou assim, você vai falar sobre as raças pré-adâmicas? Eu falei assim, não, porque na Bíblia não fala sobre isso, então como é que eu vou falar sobre raças pré-adâmicas, né? Então, mas existem muitas coisas, descobertas científicas sobre animais, sobre outras eras, sobre outras coisas. Não temos nenhum relato sobre isso na Bíblia, né? E número 3, nós também não temos em Gênesis. Isso tem um pouco mais em outros livros. Nós vamos depois examinar isso mais diretamente, porque o livro de Gênesis começa no princípio. Você fala assim, então não tem nada antes do princípio. E é lógico que depois, né, acho que na próxima aula a gente vai começar o capítulo 1 de Gênesis, né? Vamos falar sobre o princípio, mas geralmente existe um certo consenso entre os estudiosos que o princípio de Gênesis 1 não é o mesmo princípio de João 1. Todo mundo está lembrado de João 1? No princípio era o verbo. Então, João, na verdade, né, o Evangelho de João começa muito antes do livro de Gênesis. Então, só queria pontuar isso aqui, que Gênesis é o livro dos começos, mas não temos nada sobre Satanás, como é que caiu, como é que surgiu essa figura caída aí. Não temos esse relato em Gênesis e nem muito claro em outra parte da Bíblia. Não temos nenhum relato sobre criações, sobre dinossauros, sobre outras coisas que existem na paleontologia, na arqueologia, assim tal. Nós não temos relatos sobre isso, né, em Gênesis. E existem algumas passagens que depois nós vamos dar uma olhada, que mostram um princípio antes do princípio, né? Que mostram um princípio anterior, tá? Então, isso é só para a gente situar, isso é só mais ou menos de passagem. Então, agora nós vamos começar o item número 2, que é como nós vamos lidar com Gênesis 1, né? Eu precisava falar isso antes de começar Gênesis 1. Agora vocês vão entender por que a gente não vai começar o livro de Gênesis 1 hoje. E provavelmente, eu não vou pedir para vocês levantarem as mãos, mas provavelmente poucos tiveram tempo, ou talvez ninguém teve tempo para... Você passou, né, os links, né, na verdade, eu passei 2 vídeos, mas um era
mais importante assim para esse ponto que nós estamos. Se vocês tiverem tempo, é um vídeo que vale muito a pena. John Walton, é um vídeo que chama O Mundo Perdido de Gênesis 1. Muito, muito bom, mas algumas coisas que eu vou falar agora, peguei desse vídeo, ele tem livros também. Eu acho muito, muito interessante esse ponto, assim, como que a gente vai lidar com Gênesis 1. Na verdade, assim, Gênesis 1, 2, 3, né, esses primeiros capítulos, né? Primeiro aqui assim, existem muitas perspectivas, muitas teorias sobre Gênesis 1. Eu só coloquei 3 aqui, tá? Eu vou poupar vocês de muitas alternativas, mas essas são as mais faladas, são as mais conhecidas, né? Como que as pessoas, eu não sei se vocês sabem, mas Gênesis 1, principalmente Gênesis 1, né, a criação em 7 dias e tal, é um dos trechos bíblicos mais controversos de toda a Bíblia, uma das partes da Bíblia assim, que tem opiniões muito diversas, e eu espero que hoje as pessoas consigam entender que isso, assim, a sua posição, a minha posição sobre uma dessas perspectivas não é base para salvação e não é base para comunhão, mas foi colocado, talvez até hoje em alguns grupos. Só assim um pouquinho de histórico, no início do século XX, já tinha começado antes, mas assim a reação veio no início do século XX. Há bastante tempo anterior, os estudiosos, até os teólogos, estavam chegando assim a ter assim, mais críticas dos textos bíblicos, e muitos teólogos estavam adotando uma crítica que chegava assim, até questionar se os textos bíblicos eram válidos e, assim, sabe, levantando muitas perguntas e contrariando a inspiração das Escrituras. Então, houve assim, uma reação muito forte por parte das igrejas que criam que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. E como geralmente, sabe, o pêndulo, sim, como geralmente, assim, quando o negócio vai muito para um lado, a reação vai muito para o outro lado. E essa palavra que hoje inclusive tem uma conotação muito ruim, que é o fundamentalismo, ele começou bastante no início do século XX como um combate ao liberalismo. O liberalismo era essa ideia assim de que, assim, tem muitos graus, né? Tem pessoas que são só um pouquinho liberais, outros são muito, então essa crítica das escrituras, olha aqui, tem achados arqueológicos que desprovam a Bíblia, Davi nunca existiu, Abraão nunca existiu, sei lá, levantando várias coisas. Então, os fundamentalistas, que eram aqueles que criam que a Bíblia é a palavra de Deus, eles começaram a colocar muitos requisitos, muitas doutrinas, como a prova se você era desses liberais que não acreditam mais na Bíblia, ou se você é realmente um cristão fiel. E um dos pontos deles era Gênesis 1. Se você crê que Deus criou o mundo em 7 dias, de 24 horas, e aí essa primeira perspectiva que chama Terra Jovem. Por que chama Terra Jovem? Porque vocês devem ter, assim, todo mundo na escola hoje, e faz muito tempo, está aprendendo que a Terra tem bilhões de anos. E os crentes, os cristãos, ficam falando que a terra, o homem, a Terra, tudo, tem no máximo 7 a 10 mil anos. Então, é uma coisa assim, muito, muito contrário àquilo que a ciência fala. E só que assim, muitos cristãos estavam colocando isso como quase que uma prova, assim, que você é cristão, você, em vez de falar assim, você crê que uma das coisas que os liberais chegaram a questionar, se realmente existe milagres, se Jesus realmente nasceu de uma virgem, chegou nesses pontos, assim, né? Então, se você perguntar assim, você crê que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, Jesus é Deus em carne, aí faz até sentido. Agora, você definir
Se seu irmão é um irmão fiel à palavra de Deus, se ele crê que o mundo foi criado em 7 dias, de 24 horas, e que a genealogia bíblica determina a idade da Terra, é uma coisa que hoje tem muita controvérsia, e muitas pessoas que são fiéis a Deus não acreditam nisso. Então, isso é mais ou menos um fundo para você entender essa questão. Mas até hoje tem pessoas, desculpe, assim, não vou aguentar assim, né, a tentação, mas assim, tem hoje pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Tem pessoas assim, isso do ponto de vista científico, assim, a pessoa crê nisso, e tem pessoas super inteligentes, assim, a gente tem que respeitar. Não, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Mas eu não devo ter uma atitude de desprezo, porque as pessoas elaboram e tem, como eu falei assim, tem pessoas, engenheiros, pessoas assim super formadas que acreditam nisso. Assim também, quem acredita, a despeito de todas as evidências científicas de que a Terra só tem 10 mil anos no máximo, diante das provas, das evidências científicas, é como se a gente estivesse vivendo em outro mundo. Quem é crente não pode nem estudar ciência, nem pode, aquilo que está sendo visto como prova científica não tem valor. Mas as pessoas falam assim, não, mas eu não vou crer na ciência porque a Bíblia fala isso. Então é isso que nós queremos ver, como que nós lidamos com Gênesis 1. Eu não estou aqui para dizer quantos anos que a Terra tem, eu estou aqui para dizer o que nós precisamos fazer como cristãos, fiéis à palavra de Deus, para entender e para interpretar a Bíblia. Então, né, eu vou dar as chaves para vocês hoje. Eu acho que essa chave, né, não é minha, mas eu acho que essa chave vale muito a pena, muito mesmo. Então, vamos só falar das 3 teorias principais, que na verdade assim não são as únicas, e não é nenhuma dessas 3 seria a que eu acredito mais, né? Mas tem a Terra jovem, então, que acredita assim literalmente que a Terra só tem essa idade, e que os dias, que o relato de Gênesis 1 é um relato precisa. É um relato como se fosse eu ou você escrevendo hoje, dizendo como que o mundo foi criado. Então eu vou usar a nossa linguagem e vou dizer, foi criado em 7 dias e o mundo existe só dessa época para cá. Ok, a segunda teoria, a segunda perspectiva, chama dia-era, que significa que cada um dos dias de criação, há muitos anos, eu aprendi assim, que assim, é um dos argumentos que usava, mas só que isso também não resolve muita coisa. Mas a ideia era, em 2 Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então existia a ideia assim, esses dias de Gênesis 1 não são dias de 24 horas, são dias de 1000 anos. Mas diante dos bilhões de anos que os cientistas dizem que tem, isso também não resolve o conflito. Mas hoje esse negócio se chama dia-era, porque cada dia pode ser milhões e milhões de anos, não 1000 anos, né? Então seria uma das formas de tentar conciliar um pouco essa divergência, né? Cada dia de Gênesis 1 representa uma era, uma longa era, ninguém sabe quanto tempo. Então essa é uma das formas de resolver. E a terceira forma, que era uma forma, eu acho que tem um valor. Eu tenho lido bastante assim que não seria talvez a melhor interpretação dos textos e das palavras, mas eu segui essa terceira por muito tempo, e até hoje eu acho que tem um certo valor. Acho que não resolve todos os problemas, mas acho que tem um valor. O que é? É a teoria da lacuna, ou do intervalo, que é o seguinte, versículo 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. O versículo 2 diz, e a terra era, e dizem, né, eu segui essa ideia por muito tempo, essa palavra
a terra era sem forma e vazia, ela pode ser traduzida, ela pode ser entendida que a terra ficou sem forma e vazia. E aí a ideia é que Deus criou os céus e a terra em algum momento muito remoto na história, né? Lá atrás, bilhões de anos atrás, talvez. Aí a terra ficou sem forma e vazia. Então, entre o versículo 1 tem esse intervalo, essa lacuna, que também é uma lacuna que você pode pôr do tamanho que você quiser. Então, assim, né, pode ser milhões, pode ser bilhões de anos. Mas também não resolve todas as dúvidas, tá? Mas é só para a gente, eu queria colocar isso, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa linha de interpretação que eu queria passar para vocês, uma ideia, não é uma coisa simples, não é uma fórmula simples, eu não acreditaria numa fórmula simples, tem um jeito de se interpretar. Eu estou falando mais sobre um caminho, sobre um entendimento. Então, peço atenção, concentração bastante. Não é tão difícil assim. A ideia está aqui no processo de revelação, eu coloquei no diagrama aqui. Se você tiver um binóculo, talvez você consiga ver o que está escrito aqui. Mas a ideia é a seguinte, olha, esse aqui é um pensamento de como Deus revelou sua palavra e como nós vamos interpretar a sua palavra. Então, essa maneira de entender a palavra de Deus que eu acho que vale muito a pena a gente pensar. Então, como que a Bíblia foi escrita? De onde que veio o livro de Gênesis? De onde que vieram todas as Escrituras? Nós cremos, diferentemente de, por exemplo, o islamismo, eles acreditam que o Corão, né, o livro sagrado deles, já estava escrito no céu antes de Maomé, já estava escrito lá, e estava escrito em árabe. Por isso que, não sei se vocês sabem, que para eles o livro só tem unção, só dá para entender mesmo em árabe. Tem traduções, mas assim, para a pessoa, isso é verdade, para a pessoa realmente entender o Corão, a pessoa precisa ler em árabe. E esse livro, ele já existia. Então, veio como download, né? Assim, ele foi um arquivo que Deus deu para Maomé. E aí você tem, né? Assim, tem os Mormons que Joseph Smith também recebeu uma grande revelação, tem livros escritos, psicografados, né? Então tem muitas religiões ou muitas ideias de uma revelação divina que vem praticamente sem interferência humana. Ela vem já pronta. E nós não cremos que a nossa Bíblia, que nós acreditamos que é a palavra de Deus, ela não veio assim. Abram comigo em 2 Pedro, só tem outros textos, mas eu acho que esse aqui é um dos mais claros. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Saibam antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Pronto, já acabou com todas as igrejas evangélicas, protestantes. Nenhuma interpretação, nenhuma profecia, nenhuma parte das Escrituras é de interpretação particular. Por quê? Pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. E aí tem Hebreus 1:1, que fala Deus que falou de muitas maneiras, de muitas formas aos pais, pelos profetas. Então você tem assim, muitos lugares nas Escrituras que explicam que Deus falava. Vamos ler em 1 Pedro, que esse texto em 1 Pedro 1, ele mostra essa interação entre o homem e a palavra que ele recebia. 1 Pedro 1, versículo 10. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado,
profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. Vocês conseguiram acompanhar o que está escrito aqui? Que eles recebiam, o Espírito de Cristo estava neles, ou sobre eles, mas esse Espírito estava falando com eles, mas eles queriam saber mais sobre como que isso acontecia. Então, eles estavam inquirindo, estavam procurando saber. Então, existe uma interatividade. O que eu quero dizer, assim, bem simples, é o homem que fala, que tem a revelação, Deus fala com o homem, Deus se revela ao homem. Mas essa revelação, ela é trazida, ela chega ao homem dentro desse círculo maior. Esse homem aqui, ele existe dentro de uma cultura. Ele não é um robô. Ele não é alguém que está escrevendo sem saber o que ele está escrevendo. Ele é alguém que Deus está falando com ele e ele fala o que Deus falou com ele do jeito que ele entendeu. Então, a palavra de Deus, que nós também, Pedro falou assim, a Escritura não é de interpretação particular. O que acontece? Resumindo, isso aqui tem muitos aspectos, assim, dá para você pensar muito sobre isso, mas eu só quero, acho que essa ideia, eu espero que fique bem claro para vocês. Deus revela as suas verdades para o homem. Esse homem que recebe a revelação de Deus, ele é um ser inteligente, ele entende o que Deus está falando com ele, mas ele entende dentro da cultura dele. E esse John Walton, né, que deu essa palestra, ele faz uma afirmação bem forte, pensando assim, que isso tem vários aspectos, mas vamos pensar nessa questão de ciência. Ele diz o seguinte: Deus nunca falou, essa é uma frase bem categórica, mas ele diz, Deus nunca falou com alguém a respeito de conhecimentos científicos da origem do mundo, ou da biologia, da fisiologia. Ele nunca falou com alguém usando conhecimento que a pessoa não tinha. Tem pessoas que tentam ler a Bíblia e pensar, olha aqui, ó, as pessoas nem sabiam que o mundo era redondo, eles já estavam falando que o mundo era redondo. Não tem isso na Bíblia, não. Deus não fala com as pessoas além daquilo que eles já sabem, em termos de conhecimento. Deus vai falar coisas que eles não sabem sobre si mesmo, ele fala sobre o futuro, ele pode falar alguma coisa, como ele falou com Daniel, fala assim, Daniel, escreva, você não vai entender muito, mas não era sobre ciência, é sobre o plano dele. Isso ele falava, tinha coisas que as pessoas não entendiam plenamente, mas era sobre o plano dele. Mas ele não tem nenhum exemplo na Bíblia em que Deus tivesse falado sobre, dando àquela pessoa um conhecimento científico que não existia na época. Por exemplo, isso tem bastante sim, pesquisa para mostrar isso. As pessoas naquela época tinham grande consideração por alguns órgãos do corpo humano. As pessoas achavam o coração, isso, né, todo mundo sabe que o coração é vital, mas você vai encontrar na Bíblia falando sobre fígado. O que eles sabiam sobre o fígado? Nada. Eles falavam sobre o rim, eles falavam sobre entranhas. Mas falavam o que sobre isso? Falavam que a gente pensa, que a gente sente, mas nunca falavam sobre o cérebro. E eles vão estudar a história antiga, os camaradas não achavam que essa massa que tem aqui dentro do crânio tinha muito valor, não. As pessoas não entendiam
que tinha muita função, né? As pessoas usavam, era muito comum, vocês devem ter visto em filmes, eles pegavam fígados até de animais e usavam isso para adivinhação. Porque o fígado para eles era um órgão muito significativo, mas eles não sabiam o que o fígado fazia. E Deus não explicou, Deus não falou assim, olha, eu amo a pessoa que me ama com a mente. Não, ele fala, eu estou olhando para o coração. E o que o coração tem? O coração, como órgão fisiológico, não tem nada que Deus quer. Deus não está procurando o nosso coração. A gente usa isso até hoje. Deus olha para o coração e a gente entende o que está dizendo. Mas, lógico que isso não é fisiológico. Deu para entender? Então, Deus não usava, Deus não se comunicava com as pessoas, falando assim, olha, você não sabe nada sobre o cérebro, mas eu vou te explicar o que é o cérebro. Não, Deus não falava sobre isso. Você não sabe que o mundo é redondo, mas eu vou te falar que o mundo é redondo. Você não sabe que a Terra gira em torno do Sol, mas eu vou te falar. Não, Deus não falava nada disso. Ele deixava as pessoas pensar que o céu era sólido. Para eles, o céu era um teto sólido. E as estrelas ficavam incrustadas nesse teto sólido. É assim que eles entendiam. Deu para entender? Deus não tentou ensinar astronomia, fisiologia para as pessoas que andavam com ele. Ele se comunicava com as pessoas dentro da cultura deles. Ok, então, qual que é o nosso problema hoje? Então, olha aqui na sua folha. Então, o processo de revelação é Deus falando com o homem dentro da cultura. Ok? O homem entendia a mensagem e ele comunicava aquela mensagem para outras pessoas da mesma cultura. Então, as pessoas que ouviam Moisés, as pessoas que ouviam Davi, as pessoas que ouviam Isaías, as pessoas daquela época entendiam, elas falavam a mesma língua. Aliás, a língua também é uma coisa importante, hebraico. Por isso que eu falei assim, por que a gente precisa estudar tanto para entender o que recede? Porque a gente não fala hebraico, a gente não tem noção, e no nosso idioma não tem uma palavra para isso. A gente tem que falar assim, recede é amor e fidelidade de aliança. Olha que termo complicado para falar, eles falavam numa palavra. E eles entendiam o que é ser recede. Então, eles falavam, Deus falava com as pessoas dentro de uma cultura. Essa cultura era língua, essa cultura era costumes, essa cultura tinha toda uma série de conceitos que fazia parte. Então, eu coloquei aqui só para a gente poder entender isso melhor. Então, número 2, nossa responsabilidade hoje é como vamos nos conectar com a mensagem original. Nós estamos aqui nesse outro círculo aqui do lado. Muitos séculos depois. E nós queremos nos conectar com a revelação que Deus deu aqui. O que vocês acham que a gente precisa fazer? Nós vamos ter que tentar entender o que eles entendiam. Não vai ser fácil. Claro que isso não é necessário. Alguém fala assim, mas então uma pessoa sem estudo nunca vai poder entender as mensagens de Deus. Não é assim. Deus faz com que as palavras dele sejam compreendidas. Tem uma frase, em inglês fica muito fácil por causa das preposições, mas eu vou colocar assim, mais ou menos assim. A Bíblia foi escrita, todas as escrituras, né? A Bíblia foi escrita para o nosso benefício. Deus pensou em nós. Deus escreveu as escrituras, não foram só para os israelenses, não foi só para aquela época, claro que não. As escrituras são para nós. Só que as escrituras, então, vamos fazer a frase assim, as escrituras foram escritas para o nosso benefício, mas as escrituras não foram escritas a nós, dirigidas a nós. Entenderam? É mais ou menos a ideia, assim, vamos pensar na língua. Deus não revelou as escrituras em português.
Ele não fez uma tradução simultânea. Ele escreveu tudo que foi escrito em hebraico no Velho Testamento. Então, a mensagem é para nós, mas nós vamos ter a ideia, que eu achei assim interessante, nós temos que, é como se nós estivéssemos lendo a correspondência escrita para outra pessoa. Só que é muito mais difícil do que isso, que se eu pego uma correspondência escrita para o Paulo, e está em português, eu acho que eu consigo entender. Posso não entender o contexto. Alguém está escrevendo para ele sobre o trabalho dele, eu não estou entendendo nada, eu não sei do que se trata. Mas, nesse caso, a nossa dificuldade é bem maior. Então, olha aqui os aspectos culturais, só para a gente entender a nossa dificuldade. No número 3, eu coloquei as coisas que estão dentro desse círculo aqui. É chamado assim de cultura, de rio cultural. É a nossa cultura do século XXI. Isso não vale para o mundo todo, mas vale para a maioria dos países aqui do nosso mundo ocidental. Tem alguns países que não compartilham de todos esses valores. Mas aqui tem uma lista de palavras que traduzem mais ou menos os nossos valores, os nossos conceitos, como é que a gente pensa. O que molda o nosso pensamento? Capitalismo, naturalismo científico. O que é isso? Nós entendemos, nós somos criados, nós somos educados desde pequeno para entender que todas as coisas precisam ter uma causa natural, uma lei natural. Isso aqui não cai porque um espírito fez cair. Isso aqui cai porque tem a lei da gravidade. Então, para nós, tudo tem a ver com leis. E essas leis nos fazem pensar que Deus não tem nada a ver com isso, porque tudo que tem uma causa natural, Deus não faz parte daquilo. Então, isso chama naturalismo científico. Nós achamos que todas as coisas têm causas naturais, algumas coisas que não têm uma explicação, pode ser que ainda tenha uma necessidade de ter Deus, Esses dias não, faz, não sei, 2 ou 3 anos, não sei quanto tempo, aquele físico famoso, Stephen Hawking, por algum tempo ele falava, olha, eu não posso dizer, eu não acredito em Deus, mas eu não posso dizer que Deus não existe, porque tem algumas coisas que não têm explicação. Só que ele chegou ao ponto, poucos anos atrás, que ele falou assim, não precisa mais de Deus, já descobri, ele chegou a conclusões de como que a vida pode ter iniciado e tudo mais. Então, se tem uma causa natural, não precisa de Deus. Isso faz parte da nossa cultura. Não é todo mundo que crê assim, mas isso ainda é um pensamento forte, mesmo para nós que não aderimos a todas as consequências disso, mas isso tem um efeito sobre a nossa maneira de pensar. Tecnologia, liberdade, democracia. Agora, se você quiser assim, circular uma palavra que contrasta fortemente com aquela época, é essa outra, individualismo. A nossa cultura é uma cultura de individualismo. Nós entendemos que o sentido da vida, a realização, tudo que tem maior valor é individual. Por isso que todas as alianças, elas são secundárias. Se o casamento não me realiza pessoalmente, eu não preciso viver nisso. Individualismo é um exemplo, mas esse individualismo afeta um monte de coisas. Isso é um valor muito forte. Na cultura daquela época, não, era a comunidade. A identidade da pessoa, ela vinha da família e da comunidade maior. Eles não entendiam isso como uma coisa separada. A gente nem consegue entender direito. Eu pelo menos, eu fico tentando pensar como eles pensavam, eu acho difícil. Eu não consigo. É muito enraizado em nós a ideia do individualismo. Pós-modernismo, tudo que isso implica, patriotismo, globalismo, empirismo, que é uma outra forma de dizer assim, eu só acredito naquilo que eu posso provar por experiências, direitos humanos, é mais forte do que muitas coisas éticas, Economia de mercado, leis naturais, mídia social, quem que vive hoje sem o Facebook? Então,
Então, essa é a nossa cultura de hoje. E essas são as coisas que moldam o nosso pensamento. Agora, número 4 tem uma lista de coisas que representam a cultura daquela época. Identidade em comunidade. Então, isso é o que faz contraste com o individualismo. Okay? Agência divina. Eles entendiam. Isso não é só Israel, não. Isso está falando sobre aquela época. Os egípcios, os babilônios, os assírios, todos eles. Eles acreditavam. É outra coisa assim, difícil da gente entender. Que eles falam assim, naquela época, não tinha essa diferença entre natural e sobrenatural. Tudo, para eles, tinha uma ação divina nisso. Todas as coisas. Eles não entendiam nada, mesmo que eles soubessem, eles não tinham quase conhecimento das leis que nós conhecemos hoje, mas mesmo algumas coisas que, claro que eles pensavam, se você planta uma semente, ela nasce, mas todas as coisas, agrícolas, o tempo, todas as coisas tinham atuação direta de alguma divindade. E, na verdade, assim, para muitos dos outros povos, assim, a divindade estava dentro da natureza, né? Agência divina, mundo espiritual e mágico, adivinhação, mediação de imagens, centralidade do templo, observação celestial. Eles não conheciam muitas coisas, mas acho que eles observavam muito mais as estrelas do que nós, né? Primeiro porque eles viam as estrelas, né? Observação celestial, mitologia, para nós é uma coisa absurda, assim, você vai, né? Para eles, mitologia, os mitos que eles tinham, eram as explicações do mundo. Para eles era como se fosse a ciência para nós hoje. Era o que explicava as origens, era o que explicava de onde que vieram as coisas. Papel do rei, céu sólido, cosmos fechado. Então, gente, isso aqui é só para a gente ter um entendimento de que, para nós entendermos, e isso, claro que nós dependemos muito do Espírito Santo, e, como eu falei assim, não é só um cara que estudou arqueologia, que é doutor nisso, não sei o que vai... assim, hoje, eu mesmo não conheço muita coisa da cultura daquela época, assim, a gente lê, às vezes, sobre algumas histórias que as outras nações tinham da origem do mundo e tal, mas a gente não conhece muito isso. Mas o que a gente precisa entender essa frase, eu queria deixar, assim, eu acho que é muito importante. Você não pode entender o que Deus quer falar conosco, por exemplo, em Gênesis 1, se você não procura entender o que o autor naquela época queria transmitir. A autoridade, agora vamos voltar de novo, eu sei que assim, não são muitos princípios, mas é um pouco difícil de fazer a sequência lógica, porque nós estamos muito acostumados a ler Gênesis 1 como se fosse escrito a nós. Gênesis 1 não foi escrito a nós, foi escrito para o nosso benefício. Deus estava pensando em nós. Mas nós não falamos hebraico e nós não temos o entendimento que eles tinham. Então, se eu quiser, agora esse aqui, eu estou em outra cultura, em outra época, eu quero entender Gênesis 1. O que eu tenho que fazer? Pelo menos eu preciso fazer um esforço, eu preciso ler, eu preciso procurar ganhar dados para que eu entenda o que é que eles, naquela época, teriam entendido. Eu não vou conseguir entender por quê. Porque não foi um download de um texto que Deus escreveu pensando em ciências do século 21. Não, Deus não escreveu Gênesis 1 para a gente poder chegar no professor da escola e falar assim, olha, você está falando mentira, porque a Bíblia diz aqui em Gênesis 1 que foi assim, assim, assim que Deus criou o mundo. Não, Deus não escreveu Gênesis 1 para contradizer o que os cientistas estão falando hoje. Por quê? Porque ele escreveu isso para gente que não entendia nada do que nós entendemos e não estavam perguntando isso. Eles não tinham essas ideias, não tinham essas preocupações. Então, o que é que Deus realmente queria?
que Deus estava querendo falar, o que eles entendiam. Número 5 aqui, isso implica na rejeição de uma coisa que se chama concordismo. Concordismo parece bom, né? Porque é concordar, né? Mas concordismo é um nome que é usado para dizer o seguinte: eu quero forçar a Bíblia, a gente não fala isso, mas o que nós fazemos é isso. Eu quero forçar a Bíblia a responder às minhas perguntas de hoje. Eu quero que a Bíblia explique para mim, cientificamente, como que a vida começou, em que ordem, como é que foi, há quanto tempo. A Bíblia não vai falar isso. Gente, isso ao mesmo tempo é um grande desapontamento, né, porque a gente quer que responda essas perguntas, mas é um grande alívio, porque a ciência e a Bíblia não precisam estar em conflito. Eu não preciso ficar envergonhado diante do mundo científico, dizendo: você acredita que o mundo foi criado em 7 dias e 24 horas? Eu não sei, a ciência está mudando. Um bom argumento para mostrar que Deus não queria ensinar isso é que, se Deus quisesse transmitir conhecimento para cada época, para a Idade Média, para a Idade do Iluminismo, para cada época, Deus teria que ter escrito uma Bíblia diferente. Né? E o grande exemplo que todo mundo conta, vocês já acho que até mencionei isso na última vez que a gente falou sobre essa aula, tem um grande exemplo disso, que foi quando Galileu começou a afirmar que a Terra não era estática. A Terra girava em torno do Sol. Só que a igreja, e ele não estava querendo comprar briga com a igreja, ele se manteve fiel à Igreja Católica até o fim. Ele não estava querendo brigar com eles. Mas ele falou assim: a Terra não está parada, a Terra está girando. Ah, não, mas tem uns versículos que falam que a Terra está firme, estabelecido sobre fundamentos. Eles argumentaram com ele, entendendo que a Bíblia estava afirmando que a Terra não podia se mover porque a Terra era estática. Mas a Bíblia não estava querendo dizer isso. Isso era o entendimento das pessoas daquela época. Mas não era o que a Bíblia estava ensinando. A Bíblia não estava procurando ensinar. Deus estava se comunicando outras coisas. E ele falava dentro da linguagem que as pessoas podiam entender. E ele não tentou explicar a fisiologia, nem a astronomia, ele não tentou falar além do que as pessoas já conheciam. Então, o concordismo é essa ideia assim, a Bíblia foi escrita pela inspiração do Espírito Santo, então a Bíblia tem que falar o que é cientificamente correto. Não, a Bíblia não tem pretensão de ensinar sobre como as coisas aconteceram. Então nós podemos acreditar em tudo que a ciência fala? Não, porque a ciência está mudando sempre. A ciência hoje se baseia naquilo que conhece, mas amanhã ou depois, como tem acontecido ao longo de toda a história, a ciência vai mudando. Mas nós também não precisamos ficar fora, não precisamos dizer assim: olha, a ciência ameaça a minha fé. Não, a ciência não ameaça a minha fé. Nós entendemos que Deus falou, ele tinha um outro objetivo, ele tinha algo para comunicar, e eu preciso me esforçar. Claro que eu não vou ter todos os meios, eu não tenho toda a literatura, eu não tenho todos os meios para saber tudo o que eles pensavam e como eles pensavam, mas eu preciso, e é possível, entender algumas coisas sobre como as pessoas pensavam e entender o relato de Gênesis 1 de uma forma um pouco diferente. E isso nós vamos falar na próxima aula, ok? Nós vamos procurar falar, e nós vamos entrar. Eu precisava falar isso antes, para que vocês entendessem, para que tivesse assim um fundamento, porque senão parece que a gente está simplesmente desfazendo dos textos bíblicos, né? Então, assim, só para finalizar, para você guardar bem assim, o que nós estamos concluindo aqui. Eu preciso, para entender a revelação, a autoridade
Lembrando que Pedro falou assim, homens, o Espírito Santo se movia sobre homens e eles falavam. Eles não falavam como robôs, eles não falavam como pessoas que estavam em transe, eles falavam como pessoas que estavam entendendo o que Deus queria falar. O livro de Gênesis, por exemplo, nós não sabemos, o livro de Gênesis é atribuído a Moisés, mas Moisés não estava lá na criação. Ele não estava lá quando Deus chamou Abraão, ele não estava lá no dilúvio de Noé. Então, Moisés, ele com certeza, a origem dos fatos, das coisas que ele pegou, provavelmente eram de 3 tipos. É até interessante a gente pensar nisso. Já existiam, assim, não tinha muita coisa escrita, mas já tinha registros escritos, tinha genealogias. Quando Moisés escreveu sobre toda a genealogia de Ismael, por exemplo, ou antes do dilúvio, como é que Moisés sabia disso? Provavelmente já tinha ou coisas escritas, já tinha alguma coisa escrita, ou tradições orais. Então, esses 2 meios, eu ouvia muito, não sei se até estava procurando hoje, se o pessoal parece que não fala mais, mas eu ouvia muito assim, que Gênesis 1 era um cântico, que era passado de geração em geração. E a gente sabe que eles faziam isso. Moisés, por exemplo, quando ia morrer, ele ensinou um cântico. Eu quero que vocês aprendam esse cântico para vocês lembrarem depois, quando vocês pecarem, esse cântico vai... Então, eles deixavam muitas coisas de tradição oral com cânticos. Então, Gênesis 1 pode ter sido, de alguma maneira, uma tradição oral, ou cantado, ou oral, e muitas outras coisas, como genealogias, podem ter sido, já tinham alguns registros escritos. Então, Moisés usou coisas escritas, registros escritos, tradições orais e revelação de Deus. Mas como que Gênesis 1 que fala, então Deus falou, façamos o homem a nossa imagem. Quem contou isso para Moisés? Talvez não foi para Moisés. Talvez Deus contou isso para Adão. Talvez ele contou para Enoque, a gente não sabe quem, mas foi Deus que falou isso para alguém, porque como é que ninguém, não tinha, quando Deus falou, façamos o homem, não tinha nenhum homem, e se tivesse, ele não estaria diante de Deus naquele momento. Então, e tem outras coisas, Deus olhou para a Torre de Babel e falou assim, desçamos. Quem descobriu que Deus falou, desçamos e vejamos o que está acontecendo lá? Então, claro que muitas coisas foram por revelação, mas não necessariamente diretamente para Moisés. Pode ter sido e pode não ter sido. Nós não sabemos. Mas nós cremos que homens foram movidos pelo Espírito Santo, ou nessas revelações, ou em muitas coisas, livros históricos, muitas e muitas coisas na Bíblia foram compiladas. Alguém fez registros. Durante o tempo dos reis de Israel, eles tinham um cara lá que chamava escrivão, aquele que guardava os registros. Tinha uma pessoa que tinha esse encargo, o emprego dele era ficar escrevendo e relatando as coisas que o rei fazia. Então, tinha muitos documentos. Tem muitos documentos que não tem mais, Você já leu? Finaliza quando fala assim, o rei Josafá morreu. E quem quiser saber mais, quando tem na revista, assim, você quer saber mais sobre isso, entra na internet. A gente não tem essa internet, então nós perdemos esses documentos. Assim, quem quiser saber mais sobre Josafá, está escrito no livro dos registros dos reis de Judá. Mas nós não temos isso mais. Mas quem escreveu o livro de reis e de crônicas tinha acesso a esses documentos. Então, muitos documentos foram compilados, mas o Espírito Santo dirigiu, mas não foi uma coisa assim, a pessoa não sabia o que estava fazendo. Tinha uma intenção. Tudo que você lê na Bíblia, claro que muitas coisas a gente fala assim, Deus, eu não sei por que esse texto está aqui. Por que esse texto está aqui? Tem várias coisas em Gênesis que eu não sei exatamente por que Deus fez questão de anotar
essa coisa e muitas outras coisas que eu queria saber não estão aqui, né? Mas Deus tem uma razão. Então, tem uma intenção. Muitas vezes nós não vamos saber a intenção, mas sempre é o nosso desejo. Isso em toda a Bíblia. Quando Paulo escreve Gálatas, por que ele estava escrevendo Gálatas? Eu preciso entender por que ele estava falando sobre circuncisão. Tem uma razão. Então, a autoridade da Bíblia, ela é ligada à intenção do autor humano. Deus falou com aquele autor humano, mas o autor humano tinha uma intenção. Deus falou com aquele cara por causa disso. Então, nós precisamos entender, nós vamos buscar, isso é nosso desejo, pelo menos se a gente está aberto para isso, e principalmente, não leia Gênesis 1 e várias outras partes da Bíblia com esse concordismo, de tentar fazer com que a Escritura fale na nossa linguagem. A Escritura não fala na nossa linguagem de hoje, de naturalismo, de causas, efeitos, de sequência histórica, de cronologia. Tem um monte de coisas que em nossa cabeça funciona assim, 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 e deles não era assim, ok? Então, isso é a nossa base para começar. Qual que é a data mesmo? Em novembro? Já está marcado aí? 18? 18 de novembro, eu prometo que a gente começa em Gênesis 1. Ok? Então, vamos orar? Senhor, nós entendemos que a Tua Palavra é algo muito, muito precioso. Quanta coisa maravilhosa! Nós começamos falando hoje sobre esse livro, Gênesis, que tem tantas origens, tantas explicações, tantas razões da nossa existência, tanta coisa que pode nos revelar por que nós estamos aqui e aonde o Senhor está querendo chegar. Porque lá embutido na própria mente do Senhor, na criação, está a escatologia, está o propósito final, está aquilo que o Senhor vai realizar no fim. Senhor, nós queremos ter essa atitude, nós queremos ser fiéis à Tua Palavra, nós não queremos forçar a Tua Palavra a entrar nos nossos moldes, nós queremos entender o que o Senhor estava querendo falar, qual o propósito, qual a ideia central desses textos tão antigos, porque através disso nós vamos poder saber como entender e como aplicar ao nosso tempo, porque o Senhor escreveu isso para o nosso benefício. Isso está registrado para nós, mas nós precisamos entrar no Teu pensamento, precisamos entender, precisamos fazer parte dessa linha histórica que o Senhor começou e que o Senhor nos convidou para entrar. Por isso, Senhor, nós não queremos forçar a Bíblia, nós não queremos forçar os Teus propósitos a se adaptar à nossa realidade. Nós queremos entrar na Tua oliveira, nós queremos entrar no Teu rio, nós queremos entrar no Teu propósito, naquilo que o Senhor planejou há tanto tempo e que o Senhor vai levar a um bom final. Senhor, guarda-nos e introduz-nos de fato nos Teus propósitos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.